Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar Vertigo, da dupla escritores franceses Boileau-Narcejac, o livro escrito em 4 mãos. Esse livro foi publicado em 1954 e virou adaptação cinematográfica pela mão do mestre Alfred Hitchcock em 1958. O cenário aqui do romance se passa na França, principalmente em Paris, tendo como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Embora os autores não especificam muito detalhes assim dessa invasão, Paris está prestes a ser invadido pelo exército nazista, E o que se passa é um advogado, o nome dele é Flavier. Ele é procurado por um amigo, Gervig, um amigo da universidade, os dois são formados em Direito. Esse amigo hoje, no período dele, era um empresário muito rico, de sucesso. O Flavier virou advogado, um advogado até mais ou menos medíocre, simples. Ele era um antigo policial, que ele abandonou a polícia porque teve um evento traumático, numa perseguição em cima dos telhados, por uma crise de vertigem. Um amigo dele, outro policial, assumiu a função dele e caiu, Então morreu. Então ele, a partir dali, ele se torna uma pessoa mais amarga, E evita, assim, o passado relembrar desse período, Esse amigo dele faz lá um contrato para ele seguir a esposa, que é Madeleine. Porque a esposa e saber o que está acontecendo com a Madeleine, A Madeleine, ela vive desconectada da realidade, tendo crise de identidade, visitando lugares que depois não se lembra. Então ele contrata o Gervig, contrata o Flavier para seguir a esposa, à distância. E dá tudo bem, ele aceita esse acordo, até meio achando que era besteira. Mas o amigo garantiu para ele que a esposa não está sofrendo de crises psicóticas, ou psicológica, ou algum distúrbio mental, que já tinha levado a vários médicos, como também não tinha nenhum amante. O que ele acha é que a esposa dele, a Madeleine, estava mais ou menos tendo uma espécie de uma conexão com a bisavó dela, que ela nem conheceu. Essa bisavó, com 25 anos, cometeu um suicídio em situações assim bem misteriosas, Ele acha que está havendo algum caso de possessão, porque a Madeleine também está com 25 anos. E o Flavier segue a mulher em todos os lugares que ela vai, inclusive ela visita um hotel, Depois ele procura saber o que foi que houve nesse hotel, ele disse que era a casa lá da bisavó, que ela nem conheceu. E ele leva os relatórios lá para o Gervig, Ele faz os relatórios. Numa dessas perseguições, a Madeleine fica olhando muito para o rio Sena e ela termina se jogando, uma espécie de um suicídio, E o Flavier pula também no rio atrás dela, um suposto resgate, E ali eles passam a ter não tem mais como, uma distância, manter essa distância, segue ela sem se identificar, Então ele passa a seguir ela vai para lugares e conversando com ele, mas ele sempre acha esse ar dela muito misterioso, Realmente era como se estivesse tendo crise de identidade, E às vezes sem saber quem era, inclusive vai até para um cemitério. Esse cemitério é onde está enterrada essa bisavó dela. E ele termina quebrando o código moral do detetive. O detetive ele tem que ter o lado frio, o lado distante das pessoas que está atrás, que está ou fazendo uma perseguição ou estudando seus atos. Ele se apaixona perdidamente por Madeleine, Então, numa dessas peripécias, uma dessas caminhadas da Madeleine, ela vai para um convento e ela sobe lá numa torre, E o Flavier não consegue subir porque quando ele olha para baixo, em qualquer altura, ele sente vertigem muito violenta e depois ele vê um corpo voando lá de cima,
e se estatelando no chão, que era com os trajes, tudo a Madeleine, né? E ele ficou tão traumático que ele não quis nem fazer reconhecimento do cadáver, né? Ele simplesmente foge da cena e ele se torna uma pessoa mais amarga ainda, se torna alcoólatra, né? Porque ele vive o tempo todo pensando nessa mulher, né? Que ele poderia ter salvo. E a mulher que para ele era como uma espécie de uma mulher etérea, uma beleza, assim, como se fosse até uma espécie de uma semideusa, né? Alguém que ele desejava muito, mas não teve assim contatos físicos mais profundos, né? E ele se muda de Paris, ele leva uma vida mais amarga. 4 anos depois, no hotel, um resort, né, mais ou menos assim, ele encontra os hóspedes. Entre eles tem um traficante, né, um cara que é rico ali no mercado negro, com uma dama de companhia prostituta, né? Muito parecido com a Madeleine, né? E no momento de ausência desse empresário do crime, o Flavieri chama ela para dançar e pergunta se ela se lembra dele, e todos os traços mostravam que era a Madeleine, né? E ela disse que não se lembrava, né? Mas esse empresário, esse traficante termina abandonando a mulher, porque o dama de companhia é só para aquele período, né? E ela fica desamparada, e o Flavieri chama ela para viver com ele. Ele suprir as necessidades financeiras dela, né? E cada vez ele vai se impressionando mais, ele vai vestindo essa mulher com as roupas parecidas com a de Madeleine, comprando joias parecidas, né? Quer dizer, os penteados de cabelo, os trejeitos, a forma de caminhar, de se portar, né? E ela aceita isso aí no início, mas depois ela se torna irritada, porque ela, quer dizer, na verdade, é a Madeleine, outra fase da vida dela, né? Só que ela não foi nem Madeleine, na verdade, né? Então, quer dizer, vai de se esperar alguma coisa que não seja muito interessante, né? Quer dizer, no final, não é de se esperar um final alegre, né, numa situação. Esse livro aqui, O Vertigo, ele foi transformado em filme. Na verdade, o nome do livro é Entre Mortos, né? E para o português de Portugal, é a mulher que viveu 2 vezes, né? Essa dupla aqui, Boileau-Narcejac, é muito famosa de romance francês, né? Na época, o romance policial era dominado pela vertente inglesa, que era aqueles de enigma, Sherlock Holmes, Agatha Christie, ou então pelo Hard Boiled, que é o Barra Pesada, que é o romance policial americano, que ele é mais realista, né? Então temos entre eles a maior influência foi Raymond Chandler, Dashiell Hammett, James M. Kay, então muitos escritores bons, né? E o Boileau-Narcejac, eles pretendiam criar um romance genuinamente francês. Então, quer dizer, os cenários se passam na França e é um romance de vítima. Normalmente ele adota o ponto de vista da vítima. Não os personagens principais são alguém que sofre por algum golpe, alguma coisa de um semelhante, né? Ou por um evento traumático do passado, né? São pessoas que levam a vida procurando um motivo de viver. Então eles fizeram muito sucesso em vários livros. Eles escreveram aproximadamente uns 43 romances, uns 100 contos, 4 peças de teatro. E vários livros dele viraram adaptação cinematográfica. O primeiro aqui é As Diabólicas, né, que fez muito sucesso, que era o livro que Hitchcock sentiu frustrado por não ter conseguido os direitos autorais dele. Mas aí conseguiu do Entre Mortos, né, que ele botou o Vertigo. Esse filme, ele na época do lançamento dele, com James Stewart, dos grandes astros de Hollywood, e Kim Novak, no auge da sua beleza, uma mulher muito exuberante. Ele não fez muito sucesso, não. Inclusive foi indicado 2 Oscars de categorias inferiores e não ganhou. Quer dizer, até foi muito assim frustrante a expectativa do diretor. Mas o tempo, às vezes, dá sua resposta, né? Quer dizer, tem produtos que faz sucesso no período e some pela mediocridade ou é esquecido, né? E outros são relembrados porque tem muita qualidade. Então o Vertigo foi considerado pela crítica de uma revista que é do cinema em inglês, né? Quer dizer, que eles fazem 10 em 10 anos, que é o melhor filme
de todos os tempos. Então o Vertigo foi considerado o melhor filme de todos os tempos. Inclusive ele desbancou até Cidadão Kane, de Orson Welles, que foi durante décadas considerado o filme mais perfeito, né? Então temos vários romances aqui de Boileau Narcejac. Temos aqui o Retiro Macabro, né? Os Viúvos, o Suando Frio. O livro dele vocês percebem que são finos, né? Porque é mais uma história central, né? Boa parte dele, como esse livro aqui, das histórias se passa na cabeça do personagem, o enredo, né? Então, são romances muito psicológicos. Temos aqui Os Intocáveis, temos aqui As Lobas, Estação Terminal. Esses livros aqui são muito raros. Ele foi editado pela editora Globo, então quase não existe, nem no sebo, né? Mas eu consegui com o tempo. O primeiro livro que eu li dele, me impressionei e sou colecionador. Inclusive eles têm até um romance de ensaio, né? Um romance policial, porque essa dupla, eles entendiam tudo de literatura policial. E o livro dele era tão enxuto que os diretores mudavam muito pouco na adaptação. Embora aqui no Hitchcock, o livro se passa na França, somente em Paris, e o filme se passa em São Francisco, né? Porque ele já estava morando, Hitchcock em inglês, mas já estava morando nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos é que tinham uma vitrine maior perante o mundo, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.